Levítico 27, do versículo 28 ao versículo 34. Não há resgate para as coisas consagradas. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagra ao Senhor, de tudo o que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá, nem resgatará toda coisa consagrada, será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se em alguma maneira o trocar, o tal é o trocado, serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Meus irmãos e minhas irmãs, estas doçura que alimenta a nossa boca, a nossa língua, e vai para nossas mentes, para os nossos corações, para nossas almas. São cada palavra que está nas Escrituras Sagradas, o livro da vida, a Bíblia. Aqui, no livro de Levítico das Escrituras Sagradas, do capítulo 27, do versículo 28 a 34, que nos fala sobre não há resgate para as coisas consagradas. O Senhor nos fala sobre isso, meus irmãos e minhas irmãs. Diante destas palavras, que o Senhor nos está nos dizendo que são as suas determinações que foram dadas naquela geração, quando o Senhor determinou ao escolhido para que repassasse a todo o povo, a toda a nação. Estas determinações, que diante das Escrituras Sagradas que nos diz que toda a determinação que o Senhor nos passou e nos passa, ela é por geração em gerações em gerações. Estatuto perpétuo. Então, estas determinações que o Senhor nos deixou no livro de Levítico é para que nós
não mexemos em nada que for santificado. Nada que já for determinado ao Senhor, não mexa. Porque já está consagradas. Já está consagrado. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que no livro da passagem de Levítico, o Senhor nos fala sobre as leis. O Senhor nos fala sobre as determinações para o andamento de cada um de nós na face da terra. Porque o ser humano, ele, sem determinação, sem uma missão, ele fica perdido. Ele está perdido diante do Senhor no caminho da verdade e da vida, no caminho da realidade. Então o Senhor determinou todas essas missões para que nós tenhamos o conhecimento para seguir os nossos passos de dia a dia na face da terra. Pense nisso. O Senhor nos deixou todas essas determinações com seus mandamentos para que nossas mentes sejam ocupadas, para que não andamos perdido na escuridão, para que não andamos fora do alinhamento que o Senhor nos determinou na face da terra. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo que for determinado e consagrado ao Senhor, não mexa, não tire, porque está consagrada. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos acabando a passagem do livro de Levítico. Este é o último capítulo que está nas Escrituras Sagradas, o capítulo 27, do versículo 28 a 34, do livro de Levítico. Estamos acabando o livro de Levítico, as palavras das Escrituras Sagradas. Essas determinações que o Senhor nos deu e nos dá, nos concedeu e nos concede para cada um de nós que procuramos conhecê-lo. Veja que nós falamos sobre o início de Gênesis. Falamos, pois, êxito também sobre leis e determinações. Estamos terminando Levítico, também leis e determinações. Veja que o Senhor, quando ele iniciou, depois ele vem colocando as determinações para a missão de cada um na face da terra. Estamos nos aproximando do início de Números. Números são cada determinação também que o Senhor propôs para a contagem de todos os seres humanos na face da terra. Veja, meus irmãos, estaremos começando Números. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Diante de todas essa passagem, meus irmãos e minhas irmãs, que todos aqueles que têm ouvidos para ouvir, boca para falar e olhos para ver,
que continue no seu seguimento. Continue no seu seguimento das Escrituras Sagradas, diante de Gênesis, diante de Êxodo, diante de Levítico. Porque são muitos conhecimentos. Para conhecer o nosso Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra e do mar. Conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos limpar de toda a imundícia que o ser humano estava sobre sua alma, seu corpo, sua mente. Nos limpou de um modo muito amoroso. Nos limpou no modo do amor por todos nós sofrendo na cruz do Calvário e depois perdoando a todos aqueles, porque ele diz: Senhor, ele não sabe o que faz. Então, meus irmãos e minhas irmãs, pense nisso. O livro das Escrituras Sagradas está aberto. Procura enquanto podes achar. Porque o tempo do tempo está se aproximando, dias após dias. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Deus abençoe a todos.